X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia do X-Tudo Caboquinho com o nosso parceiro Orlando Câmara, trazendo sempre informação, análise, sociedade, cultura, cidade. E a gente vai logo fazendo a pergunta de todas as terças. Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá, Rafael. Olá, Jenny. Olá, Paula. Sabor de hoje é sabor de amizade. Amizade e proximidade. Tudo isso leva a parcerias. E eu quero lembrar que há uma semana ou duas atrás, nós nos vimos envolvidos com aquela polêmica sobre de onde vinha a fumaça que cobria Manaus. O governo do estado havia soltado uma nota dizendo que ela vinha do Pará, mas os cientistas fizeram nota também e deram entrevistas falando que ela vinha da região metropolitana de Manaus, em especial de Altazes. Houve até um apontamento sobre alguns agropecuaristas de bubalinos, de búfalos, que estavam queimando grande parte da terra para fazer pasto. Na verdade, na Amazônia, um dos grandes inimigos da floresta é a pecuária, porque eles queimam grandes porções de floresta para poder fazer pasto. Mas aí eu tenho um amigo chamado Zênio, que é lá de Parintins, que mora em Manaus, ele é marinheiro, e ele percorria esse trecho de rio, do rio Amazonas, daqui de Manaus até o Pará. E nós sempre interagimos muito via redes sociais, ele falava: Orlando, pode ser que a fumaça não venha realmente do Pará, mas nas cidades que eu estou passando, desde Manaus até aqui Santarém, ele estava em Santarém na época, todas elas estão com muita fumaça. E aí, conversando a esse respeito, eu me transportei para uma situação que é inevitável pensar. Pará e Amazonas são os dois maiores estados do Brasil. O Amazonas sozinho simboliza 18% do território brasileiro. O Pará simboliza 14,6%. Juntos, Pará e Amazonas representam 32,6% de todo o território nacional, o que é muita coisa. É mais de um quarto do território brasileiro está em dois estados. E além disso, o bioma Amazônia, que é tão importante para o equilíbrio da temperatura do mundo, ocupa 48% do território nacional. Tudo isso me faz refletir sobre a necessidade de uma proximidade, de uma amizade, de uma parceria entre Amazonas e Pará. É certo que nós temos problemas, às vezes, muito distintos em relação à economia e até ao meio ambiente. O Pará, por exemplo, tem uma costa marítima, o que o Amazonas não tem. E a questão da devastação no Pará é muito maior, por exemplo, do que aqui no Amazonas. Enquanto as nossas 5 maiores empresas, em termos de faturamento aqui, são indústrias de transformação, no Pará elas são mineradoras. Já falamos sobre isso aqui, 4 delas, inclusive norueguesas, e uma delas é a Vale, a única brasileira, e que responde por crimes ambientais de uma monta muito significativa, como, por exemplo, o Brumadinho. Então, são estados que têm biomas semelhantes, que são importantes para o Brasil, mas têm também as suas peculiaridades em relação aos problemas. Entretanto, imaginem vocês se Pará e Amazonas decidissem liderar a região norte e trouxessem para junto de si Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá e formassem um bloco só no Congresso. Se Pará e Amazonas e Pará decidissem fazer pleitos para a região ao governo federal. Por exemplo, na questão das queimadas. Não seria muito mais eficaz, muito mais efetivo, muito mais eficiente, por exemplo, desenvolver softwares ou colocar drones de patrulhamento, aeronaves remotamente pilotadas para a região? Essa parceria, Amazonas e Pará, ela seria sensacional para alavancar a região, inclusive em termos de qualidade de vida e de preservação ambiental. Mas na prática isso não acontece em absoluto. Por quê? Porque nós fomos acostumados a nos rivalizar. Parece divertido falar mal de paraense aqui no Amazonas e paraense falar mal de amazonense e dizer que eles são os caras da região norte. Mas isso é uma estratégia que nos derrota sempre
Porque o Sudeste brasileiro continua sendo imperioso em relação à região Norte. Por exemplo, eles lá têm uma condição de violência urbana muito melhor, têm números muito mais saneados na violência do que nós aqui na região Norte. Enquanto eles decrescem, por exemplo, em mortes por violência, em crimes violentos e intencionais, nós aqui subimos. O que é isso? Isso é reflexo da gente se rivalizar à toa. Parece que é bonito ficar brigando com o vizinho da vila, né? É mais ou menos essa a política. Então eu tenho a impressão que nós precisávamos, Amazonas e Pará, Pará e Amazonas, chamar uma conversa, um diálogo, uma política que nos unisse em termos de representação nacional. Desde a participação no Congresso Federal, o que nos daria muito mais votos, até os pleitos feitos à União. Por exemplo, imaginem vocês se nós fizéssemos um pedido para o turismo da região Norte, falando em voos internacionais para a região Norte com 2 ou 3 escalas. Olha a força que isso teria em termos de promoção lá fora. E nós só teríamos a ganhar. Por exemplo, hoje nós temos um parque hoteleiro muito melhor em Manaus que Belém. O nosso aeroporto também é melhor do que o deles. Mas a questão não é essa. A questão é que todo mundo só tem a ganhar com isso e ninguém tem a perder. A divisão nos faz perder. Orlando, mas já foi tentado, sim. Tentado, assim, setorialmente. Por exemplo, em turismo eu participei de diversas tentativas de uma política pública conjunta através de comissões de turismo integradas da região Norte. Nunca deu certo, porque as consciências eram muito velhas e se rivalizavam achando bonito querer, não, da região Norte quem manda, uma rica é o Amazonas, ou é Manaus, ou é o Pará, enfim, essas coisas que são muito provincianas, no fim são mesquinhas e são medíocres. Então a coluna de hoje, ela faz um apelo a que nós da região Norte, nós os caboclos, os misturados dos portugueses migrados, dos nordestinos vindos com a borracha, dos indígenas, dos povos originários, dos pretos que vieram para cá serem escravizados e fugiram e se libertaram antes do que no resto do Brasil, nós temos a nossa força. E nós precisamos unir essa força em nome de um salto de qualidade, porque por enquanto nós estamos sendo queimados vivos. Aquela situação que nós vivíamos mês passado em outubro, aqui no Amazonas, hoje ela é vivida no Pará. Santarém ficou fechada de fumaça e de fogo com incêndio. A divisão não nos traz bem algum. A união talvez nos traga muito. #pensa. É hora de a gente pensar fora da caixa. É hora de propor parcerias. Sozinho, a gente talvez não consiga ir muito longe. Com parceiros, a gente consegue. Bem, a gente falou disso, é inevitável lembrar que ontem foi o Dia da Consciência Negra e que aqui na região Norte a gente talvez não tenha muito marcado essa questão racial, até porque as cores de pele têm um matiz maravilhoso e muito diverso, mas é sempre bom lembrar que ainda existe muito preconceito no Brasil. Muito, 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 especialmente em relação às peles que a gente acha que não são brancas ou então as peles que se acham brancas e superiores aos outros. Bom dia para vocês. Uma excelente semana. Tá aí o nosso X-Tudo Caboclinho de hoje, terça-feira, dia 21 de novembro. A coluna do Orlando Câmara estará novamente daqui a pouquinho nas nossas plataformas digitais para você ouvir quando quiser, compartilhar com seus grupos, com seus amigos, tá bom? Trazendo aí essa importante análise, falando sobre a importância da união entre os estados aqui no combate às nossas questões amazônicas, que é o que a gente falou aqui também, né? E o Orlando também já reforça isso. É preciso união entre os estados, acabar com esse negócio de rivalidade, de vaidade, para a gente combater um inimigo comum, que são os problemas ambientais, os crimes que acontecem na Amazônia. 32% do território nacional, Rafael Campos, é muita coisa. Significativo demais. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Começa agora o Manaus em 60 segundos. Assistência. A Prefeitura assinou o termo de adesão ao Plano Brasil Sem Fome, do Governo Federal.